Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo DAP Engenharia. Nós vamos continuar as aulas aí de instrumentação e hoje, nós vamos fazer a parte 2 da terminologia, entender os termos da instrumentação. Vamos lá? Pessoal, é muito importante, como nós estamos estudando a instrumentação, que é a ciência, tá? De fazer o controle em malhas, tá? Com instrumentos. Então, nós precisamos saber os termos, tá? Fizemos a primeira parte aí, onde nós vimos alguns termos, e hoje nós vamos falar sobre sensibilidade, resolução, linearidade, tá? Os erros estáticos e a não linearidade. Vamos lá então. Então a sensibilidade, ela se refere à capacidade de um instrumento de detectar e responder a pequenas variações ou mudanças no ambiente ou no processo que está sendo monitorado. Em outras palavras, pessoal, a sensibilidade de um instrumento indica o quão precisamente ele pode medir e responder às mudanças nas condições em que está monitorando, tá? A sensibilidade, nós vamos definir aí, ela é mais uma propriedade aí que vai afetar bastante a saída, tá, gente? Instrumento. A resolução, A resolução é o menor incremento no sinal de entrada, tá? Que pode ser detectado pelo instrumento. Em outras palavras, é o grau de finura, tá, gente? O grau de finura com que a medição pode ser feita em termos práticos, em termos práticos, na verdade, a resolução corresponde ao menor valor que pode ser indicado ou medido pelo instrumento, tá? Na entrada. E agora eu vou fazer uma analogia com vocês com um paquímetro, tá? Então, se vocês pensarem num paquímetro, tá? E uma coisa física, assim, que você é de uso comum, Tem uma escala ali. Qual que é a resolução do paquímetro? É a menor divisãozinha lá que ele mede, tá? Se é décimo de milímetro, a resolução dele é 1/10, tá? Se é centésimo de milímetro, que é difícil, mas existe, é 1/100º a resolução. É a menor divisão ali do paquímetro, tá? E qual seria a sensibilidade no paquímetro? Seria o dedo da pessoa aí, tá, pessoal? O quão, ela consegue abrir e fechar aí no momento indicado, tá? Então, em termos aí analógicos, nós podemos fazer essa comparação aí com o paquímetro, tá? E aí, uma tabelinha para a gente ver aqui, ó, a resolução, ela é a menor mudança que o instrumento consegue sentir, tá? Então, ele está associado à entrada do instrumento, tá? E a sensibilidade, A sensibilidade é a diferença entre a capacidade de medições distintas, tá? O quão sensível ele é a uma medição de uma variável, tá bom? E ele está associado à saída do instrumento, tá? O sinal de saída, tá bom? E aí a resolução, ela também é chamada de capacidade de leitura, tá, gente? Então, a capacidade de leitura é a resolução. E já a sensibilidade, ela está diretamente ligada à propriedade da variável a ser medida, Por exemplo, a densidade, a viscosidade, etc, tá? Ela tem que ser sensível a essas propriedades para ela poder, gerar um sinal compatível aí, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos erros estáticos, tá? Eles são desvios constantes que ocorrem independente da quantidade de medida, tá? Independente de quantidade de medições que você fizer, ele vai ser um erro que vai estar sempre ali. É um erro estático, tá bom? Eles podem ser causados por vários fatores, como desgaste do instrumento, variações na temperatura ambiente, entre outros. Volto ao exemplo do paquímetro. Quando você tem um paquímetro que ele está com uma variação fixa lá, ele está descalibrado, não está aferido, e aí ele está mandando sempre 1/10 a mais. Se você medir uma peça com 10 milímetros, ele vai dar 10,1. Se você medir uma peça com 20 milímetros, ela vai dar 20,1. E assim por diante. Isso é um erro estático em um instrumento, tá? E aí nós temos a linearidade e a não linearidade, tá, gente? A linearidade, ela refere-se à capacidade de um instrumento de fornecer uma saída proporcional a uma entrada. O melhor dos mundos, gente, é o quê? Você ter lá um transmissor de pressão, por exemplo, e ele lá tem um range de 3 a 15 PSI e ele tem uma saída de 4 a 20 mA. O melhor dos mundos é que seja isso linear, que ele faça transferência de sinal do pneumático para o elétrico de forma linear, em uma reta. Bom, em outras palavras, o instrumento é considerado linear quando a relação
entre a entrada e a saída é uma linha reta, tá bom? Por outro lado, a não linearidade ocorre quando essa relação não é uma linha reta, tá? É uma curva, gente. Então, ou seja, né, a saída do instrumento não varia de forma proporcional à entrada, tá? Eu tenho algum desvio padrão aí nas curvas, tá bom, gente? Aqui nós temos aí um gráfico, né, de curva de linearidade, tá? Eu tenho aqui na escala, no meu eixo Y, tensão, tá? Em volts. E aí aqui eu tenho a distância, tá? Eu tenho distância em milímetros, tá? E aí eu tenho um transmissor aí que ele vai variando a distância e eu vou, né, variando a tensão de forma linear, tá? Vocês podem ver aqui na escala aí ele vai variando de forma linear, tá bom? A medição. Então eu tenho aqui ó, o desvio máximo, desvio mínimo, linear medido, tá? E aí o calculado, tá bom, gente? Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Falamos aí de erros estáticos, linearidade, né? Falamos da sensibilidade e resolução. Muito importante saber isso, tá? Para os próximos passos. Então, os próximos conteúdos nós vamos falar sobre diagramas. E aí começa a ficar um pouco mais legal. Nós vamos entender, né, a simbologia, né, as tags dos instrumentos, a simbologia das linhas, né, da malha de controle. Vai ser bem legal aí até vocês conseguirem montar o seu próprio diagrama, o seu circuito de instrumentação de uma malha de controle aí que seja simples, mas você vai conseguir montar. Para isso, já faça a sua inscrição aqui, ative o sininho de notificações e já deixe o seu like. Nós agradecemos muito. Até a próxima.